Jesus falou em Lucas 10:3: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Nós vemos que, como cordeiros, o Senhor nos avisou e nós estaríamos no meio dos lobos. E muitas vezes essa dificuldade em lidar com contrariedades tem levado muitas pessoas a negarem sua fé, a desviarem-se, porque quando você se encontra com aquilo que é um lobo e você vê as maldades de um lobo, você diz: meu Deus, não é possível. Como que uma situação dessa se aproximou de mim? Então eu quero mostrar para você, com esse estudo, quais as características do lobo. Por que Cristo fez e apontou para esta simbologia? Por que o lobo? Por que o ser humano, em sua extrema maldade, seria comparado a um lobo? Primeiro, o lobo é capaz de percorrer longas distâncias. Eles não têm problemas com a distância quando envolve atingir seus objetivos. Aplicando espiritualmente isso, muitas pessoas, muitos cordeiros, muitas ovelhas têm sido vítima de lobos, porque geralmente o inimigo é capaz de trazer pessoas de longe, pessoas às quais você não tenha um contato. E o inimigo traz pessoas de longe para quê? Para trazerem realmente sobre si morte e destruição. Pessoas que são lobos são aquelas que são capazes de atravessar bairros, cidades, estados, quilômetros e quilômetros, simplesmente com o intuito de destruir, de desviar uma ovelha. Quem sabe você não foi visitado por um lobo? Isto mesmo, você vai ver outras características do lobo. Talvez pela visita repentina, talvez porque esta pessoa veio de tão longe, você disse: ah, não, essa pessoa realmente é uma pessoa que se importa, é uma pessoa que tem interesse real por mim. Só que este lobo, na verdade, tinha o intuito de destruir tua fé, destruir tua alma, destruir as tuas convicções espirituais. Então, tome cuidado com o lobo, porque ele é capaz de percorrer longas distâncias. Ele é capaz de ser movido por um desejo, por uma simples intenção maligna, e é capaz realmente de atravessar uma cidade inteira, só para conseguir realmente atingir teu coração e destruir sua alma. O lobo, ele é um inimigo cruel. Segunda característica do lobo: eles são rápidos. Eles são capazes de atingir em 65 km por hora durante uma perseguição. Então, espiritualmente falando, o lobo tem pressa. Eles são capazes de gastar muito tempo, se necessário, para concretizarem seus planos sórdidos. Só que o intuito deles é agir de forma rápida, a fim de que você, como ovelha, não tenha tempo realmente de pensar muito, não tenha tempo de se defender, de correr ou de não ser atingido por seus ardis. Outra característica do lobo: eles são ágeis. Eles podem saltar até 7 metros atrás de uma presa. Aplicação espiritual: os lobos, eles não respeitam aquilo que são seguranças ou até estruturas. Perceba, o lobo é capaz de saltar até 7 metros para abocanhar a sua presa.
Então, nós vemos que muitas pessoas, independente de saberem que aquela ovelha tem um redil, está dentro de uma estrutura onde ela pode ser cuidada, onde ela pode ser amparada, o lobo, ele não se importa com isso, porque ele é ágil, ele é capaz de violar as estruturas para realmente atingir a ovelha. Outra característica, os lobos são articulados. As patas do lobo são capazes de pisar facilmente em uma variedade de terrenos, até na neve. O que significa isso? Que realmente ele é maleável. Essa é a aplicação espiritual. O lobo, ele é capaz de ceder e aparentemente adaptar-se ao território. Ele é flexível a tudo. Ele se adapta com a facilidade, porque o intuito dele é alcançar o seu alvo. E o alvo é a ovelha que ele tem em vista. Por isso, você vai ver que o lobo, ele é articulado. Ele está e ele sabe se movimentar dentro de todos os territórios e aparentemente ele faz isso tranquilamente. Por isso, você acaba muitas vezes se tornando uma presa fácil. Por quê? Porque o lobo, ele consegue ser ágil e articulado naquilo que são as suas intenções. Quantas pessoas já foram derrubadas? Quantas ovelhas já foram destruídas por causa da articulação do lobo, por causa daquilo que era a ação do lobo? Mas hoje, entenda esta palavra, porque o Senhor, Ele quer que você tenha discernimento espiritual. Outra característica do lobo, por onde eles passam, eles deixam um rastro. Os lobos têm glândulas odoríferas, que por onde eles passam, eles deixam um vestígio químico. O rastro do lobo pode indicar claramente por onde ele passou. O paradeiro do lobo deixa indícios. Aplicação espiritual, todo lobo tem um histórico. Por onde passar, ele deixará seu rastro de morte, destruição. Então, um modo importante de detectar um lobo é avaliar sua vida, posicionamento, sua história de vida, nas igrejas, na família, com as mulheres, com os homens. Então, guarde essa característica importante do lobo. Ele deixa rastro. Há muitas pessoas que, porque não dão atenção a esse rastro espiritual, acabam se tornando vítimas, presas de lobos vorazes. E, no entanto, aquela pessoa já é uma pessoa que tem indícios, é uma pessoa que tem um histórico de destruição, destruiu igrejas, criador de divisões, criador de contendas. A pessoa já tem um histórico de difamador, de fofoqueiro, de rebelde. Mas, porque as pessoas não atentam para o histórico, muitas vezes elas se deixam realmente envolver por aquele que é um ser articulado. Outra característica do lobo, ele não gosta de água, mas também ele não aparenta nenhuma sujeira externa. Porque ele tem pelos volumosos, 2 camadas. A primeira repele a água e a sujeira. A segunda é um denso pelo resistente à água. E esse subpelo é espalhado pelo corpo inteiro. Aplicação espiritual. O lobo, ele tem aversão à água. O que é a água na Bíblia? A água é a palavra. Logo, o lobo é blindado. Percebam que ele tem 2 camadas de pelo, para que realmente a água não entre no seu corpo. Geralmente, quem é lobo não vai se colocar debaixo da palavra que limpa, mas ao mesmo tempo ele não exterioriza sujeira alguma. Quem olha o lobo julga que ele é limpo, parece do bem, tem uma camada dupla contra a água, resistência total àquilo que purifica e santifica. Mas a resistência maior está oculta, porque não exterioriza sujeira, muitas vezes ele é interpretado como alguém limpo. Por isso, fique atento a pessoas que não gostam de ouvir a palavra, ativistas,
que não se sujeitam a ser ministrados, aconselhados, direcionados, que têm aversão à água que purifica, que é a palavra de Deus. Ainda que estes aparentem estar limpos, ainda que eles transpareçam uma brancura, saiba que é engano, pois quem rejeita a palavra, rejeita o próprio Deus. Então guarde essa característica. Lobo não gosta de água, mas ele não aparenta sujeira externa, porque os seus pelos realmente trazem esta camada que repele a água e também a sujeira. Vamos lá. Outra característica do lobo, ele tem a capacidade de se camuflar. A coloração da pelagem do lobo permite uma forma funcional de camuflagem. Aplicação espiritual: o lobo pode passar imperceptivelmente pela sua presa, pois a capacidade de se camuflar, de se esconder, de se moldar à situação, pode chegar ao extremo de transparecer que não tem nenhum lobo ali. E como Jesus disse, acautelai-vos. Por quê? Pois há lobos que se transvestem de ovelhas. Mateus 7,15. Então, hoje eu estou falando ao teu coração pela palavra de Deus. Cuidado, porque tem lobo camuflado, se transparecendo por ovelha, querendo se passar como ovelha. E o lobo tem essa capacidade, a capacidade de se camuflar. Outra característica, o lobo muda a visão. Quando ele é filhote, ele tem a íris dos olhos azul, mas conforme vai crescendo, entre 8 e 16 semanas de idade, a íris muda para amarelo ouro. O que significa isso? Espiritualmente, aquele que é lobo, que se tornou lobo, pode até ter iniciado sua vida na igreja com visão do que é celestial. A íris do lobo inicialmente é azul. Ele até iniciou-se ambicionando as coisas dos céus. Porém, as riquezas do mundo, a cobiça da vida, o fascínio, o brilho das coisas terrenas, amarelo ouro, prevalece sobre a sua visão. E o lobo tem agora a visão do brilho etéreo, amarelo ouro, do mundo e suas concupiscências, não mais do céu e a glória divina. Existem pessoas que um dia até desejaram o poder de Deus, porém, tomadas por desejos ilícitos, prostituição, devassidão e imoralidades, agora só vêm na igreja ocasião para satisfazerem seus intentos malignos de defraudação e abusos, aproveitando-se da pureza e ingenuidade de ovelhas que não se colocam debaixo da direção e palavra do bom pastor. Então, guarde esse detalhe. O lobo, ele muda a visão. Ele começa com a íris dos olhos azul, mas no passar das semanas, a íris dele muda para amarelo ouro, aplicando-se espiritualmente, que ele perde a visão dos céus e ele se atém ao brilho da terra. Outra característica do lobo: a boca é a sua principal arma. Pelo dente, os lobos subjugam a presa. Os dentes são as suas principais armas e ferramentas. Com eles pressionam a presa. Sua dentição é capaz de esmagar ossos. O lobo tem um ouvido apurado, possui uma audição apurada, a ponto de conseguir ouvir a queda de folhas de árvores no outono. Então, aplicação espiritual. O lobo, espiritualmente falando, ele quer prender a sua presa pela boca. Ele quer aprisionar e despedaçar com palavras sedutoras, acusadoras, difamadoras, geradoras de dúvidas, confusões, incertezas. É assim que o lobo domina a sua presa. Então, o lobo não vem com os pés, não vem com o braço, mas ele vem com a boca. Então, Jesus falou: acautele-se do lobo. Por quê? Porque o lobo, através da boca, ele vai tentar destruir tua vida espiritual. E assim,
Através da boca, ele domina sua presa, até que por fim, dominada, ela se torne uma presa fácil para ser possuída. Satanás tem colocado muitos lobos para cercarem as ovelhas do Senhor, a fim de que com a boca, palavras, contaminarem, subjugarem, enfraquecerem ovelhas, até esmagar-lhe os ossos, que tipifica a estrutura espiritual, a força, a firmeza, que é esmiuçada através da boca desses lobos vorazes, cruéis e mentirosos. Outra característica do lobo, ele se movimenta nas trevas. A visão do lobo é noturna e é a mais avançada da família dos canídeos. Guarde isso no seu coração. Um lobo, ele nunca vai te atacar quando você estiver o quê? Em dia pleno, quando o sol estiver brilhando sobre a sua vida em glória. O lobo, espiritualmente falando, eu me refiro, ele não vai te atacar quando tudo estiver bem, mas ele realmente se aproveita da escuridão, ele se aproveita dos momentos difíceis para agir. Satanás sabe qual a ovelha que ele pode investir com mais facilidade. Quanto mais longe do redil, quanto mais afastada do cajado e da vara estiver a ovelha, quanto mais envolta estiver nas obras das trevas, torna-se presa fácil do lobo, que vê nas trevas ocasião e forte meio para poder atuar e destruir. Então, fique atento, porque é nas horas das tuas maiores dificuldades que o lobo aparece, porque a visão dele é noturna, e ele quer naquele momento te minar com palavras para realmente abocanhar tua vida. Outra característica do lobo, eles mudam de comportamento para atingir seus interesses. Olha que interessante. Na época do acasalamento, os lobos de reprodução tornam-se muito carinhosos um com o outro, em antecipação do ciclo da ovulação da fêmea. Mas depois, eles se tornam tão agressivos a ponto até de impedirem outros lobos de acasalarem. Então, perceba esse detalhe. O lobo, a pessoa que é lobo, é capaz de se tornar alguém extremamente caloroso, dócil, para conseguir aquilo que seus hormônios e anseios almejam, para conseguir concretizar sua vontade. Ele se sujeita, ele amansa extraordinariamente, mas o objetivo é um só: dominar sobre a sua vida. Muitos lobos têm feito juras de amor, usam de estratégias extremas de sedução, fascinação, mentiras, difamação e envolvimentos para atrair para si e satisfazer seus anseios carnais, pessoais, que até então deveriam ser ovelhas e não lobos sem domínio próprio algum. Muitos casamentos têm sido destruídos, adultérios, prostituições, lesbianismo, homossexualismo. Muitas ovelhas foram envolvidas por aquilo que era simplesmente uma sedução. Aqueles que deveriam ser ovelhas na pureza, no discernimento, acabaram não se apercebendo do lobo que se aproveitou e entrou sorrateiramente, usando das piores articulações, palavras e meios para mera satisfação. Característica do lobo: eles ficam na cova por uns 2 meses. Eles nascem surdo e têm um crescimento muito lento. Aplicação espiritual para isso? Perceba o detalhe. O lobo nasce surdo. Ele é incapaz de ouvir. Por isso uma pessoa se torna lobo, porque ela não tem a capacidade de ouvir a palavra. Os lobos espirituais não se desenvolvem rapidamente. Na época de se desenvolverem, mantiveram-se em cavernas, onde, na verdade, permitiu-se gerar toda a essência maligna que ele tem. E quando crescem, ao invés de crescerem para a glória de Deus, porque não ouvem, porque eram surdos, sem formação, conteúdo e palavra viva, devido à surdez, tornam-se predadores de ovelhas.
E eu quero declarar para você hoje, em nome de Jesus, você vai se alimentar da palavra. Ouça a palavra de Deus, porque a palavra liberta. Conheça a verdade, e a verdade te libertará. Característica ainda do lobo. O lobo inicia a vida comendo alimentos regurgitados, vômitos. Um lobo cresce porque ele se alimentou de vômitos, daquilo que não prestava, daquilo que vinha do interior das pessoas, que não foi totalmente comido. Existem pessoas que, ao invés de ministrarem a palavra ao seu próximo, ficam derramando seus vômitos, suas comidas estragadas, mastigadas e não engolidas em outros, e acabam gerando assim mais lobos espirituais, porque não são subordinados, obedientes a Deus, não suportam a palavra e, após ouvi-las, embolam o estômago, acrescentam suas químicas, seus féus e maus direcionamentos e derramam sobre outros isso, gerando mais e mais deformados, lobos que não alcançam nunca a condição de ovelhas, pois a verdadeira palavra que limpa, que liberta, lhes foi ensinada de forma contaminada, misturada e comprometida. Então preste atenção nisso. Lobo se alimenta de vômito. Cuidado com o que você tem comido. Cuidado do que você tem se alimentado. Quem sabe você está se alimentando de sujeira dos outros, ao invés de se alimentar do pão. O pão é o que dá crescimento, e o pão é o que mantém a pureza das ovelhas. Os lobos adultos desenvolvem rituais de dominação, submissão, que serão essenciais para sua sobrevivência futura. Aplicação espiritual: um lobo geralmente foi gerado por um outro lobo, ou seja, ele é o reflexo de alguém que o formou, dominou e ensinou a ser esta criatura destruidora e instintivamente mau. Na selva, vivem menos que o dobro do que em cativeiro. Pela grande taxa de mortalidade, eles têm uma baixa expectativa de vida global. Geralmente os lobos morrem vítimas de outros lobos rivais. Os outros lobos são muitas vezes os mais perigosos inimigos do lobo, e não os humanos. Aplicação espiritual: os lobos físicos, os homens que são lobos, assim como os lobos espirituais, não têm grande expectativa de vida. Assim como todo inimigo de Deus, eles acabam destruindo a si mesmo. Geralmente um lobo será destruído por outro lobo. Pior, que ele sempre encontrará um mais astuto, mais ganancioso, mais corrupto, mais ardiloso, mais maligno, prepotente, contaminado que ele. Assim, a espécie, tanto física como espiritual, dos lobos tem vida curta. Vive, mas aqueles que vivem em cativeiro, ou seja, aqueles que se isolam, ao invés de derramarem sobre o mundo as suas maldades. O lobo tem postura e expressão defensiva. A postura e expressão facial do lobo árabe é defensiva e dá aviso aos outros lobos para serem cautelosos. Grandes potenciais para desenvolverem a raiva. Os lobos desenvolvem um estado extremamente grave e agressivo. Quando enraivecidos, podem morder várias pessoas em um único ataque. Antes de uma vacina ser desenvolvida, as mordidas dos lobos eram quase sempre fatais. Hoje, as mordidas de lobos raivosos podem ser tratadas, mas a gravidade dos ataques dos lobos raivosos às vezes podem resultar em morte, ou uma mordida perto da cabeça fará a doença agir muito rápido para o tratamento ter efeito. Sabe qual a aplicação espiritual para isso? Os lobos espirituais sabem quem são e o que fazem, por isso sempre estão na defensiva, porque sabem das próprias intenções e sempre temem ser desmascarados. São potenciais para desenvolverem a raiva, devido àquilo que vivem e alimentam no seu interior. São propensos a serem tomados por esse mal letal. Os lobos são agressivos, a não ser quando visam alcançar algum benefício ou situação do interesse, mas em si
são vorazes, podem prejudicar várias pessoas em um só ataque. Geralmente, os golpes dos lobos são agressivos e podem gerar a morte, e eles focam a cabeça do adversário. Ou seja, pelo ataque, eles atingem geralmente a mente do seu alvo e assim conseguem um resultado fatal mais rapidamente, fazendo adoecer a mente. Facilmente o lobo espiritual derruba sua vítima quando ele consegue, pela boca, atingir a cabeça. Então, fique esperto, porque o lobo tem o intuito de atingir sua mente, porque quando ele consegue, através da sua boca, através das suas palavras, o lobo, espiritualmente falando, o homem, ele vai, contamina a tua mente, porque quando ele consegue contaminar, atingir tua mente com as palavras, o que vai acontecer? Ele consegue adoecer a tua mente e gerar morte ao teu corpo. Os ataques raivosos do lobo tendem a se aglomerar no inverno. Sabe o que é o inverno? Espiritualmente falando, é o tempo do frio, o tempo da solidão. E também os lobos ficam raivosos no tempo da primavera, no tempo de você colher frutos. O lobo animal e espiritual escolhe a melhor época de ataque, inverno e primavera. Vejamos que tem significado, pois o inverno aponta para o frio, solidão, e o lobo espiritual aproveita desse momento para atacar sua vítima. Ou primavera, tempo de frutos, o lobo também vê neste momento a dificuldade de atingir, a fim de impedir a pessoa de ver, comer e usufruir dos seus frutos. Por isso, nos tempos de solidão, frio, sensação de abandono, ou quando você estiver prestes a ter uma grande colheita de frutos, fique atento com o avanço e ataque do lobo. Preste atenção nesse detalhe importante. Os lobos carregam o coronavírus canino. Esse vírus gera as infecções mais prevalentes nos meses de inverno. É altamente contagioso, dissemina-se rapidamente. O vírus é eliminado nas fezes dos cães infectados e a contaminação fecal do ambiente é a fonte primária para a infecção. E isso pode ser vencido com desinfetante. Aplicação espiritual. As fezes do animal é um vírus terrível que infecta mortalmente também. Por isso, até das sujeiras do lobo espiritual, você tem que se esconder. Há pessoas que se afastam dos lobos, porém ainda permitem-se chegar perto das sujeiras, dos excrementos, dos restos que ficaram para trás, das contendas, fofocas, falatórios, más notícias, negatividades, o lobo espiritual, e acabam morrendo também infectadas pelo vírus. Então, além de se afastar do lobo, se afaste também dos excrementos, de tudo que procede deles, pois pode ser letal para o seu corpo, alma e espírito. Se afaste e desinfete os ambientes da sua vida. Desinfete realmente sua amizade, famílias, relações, conversações. Desinfete tudo. Os lugares onde você for. Se o lobo passou, desinfecte, que não reste nem vestígios de sujeira alguma que saiu dele, pois o coronavírus canino é uma infecção que dissemina-se através das fezes do lobo. Então, toma cuidado. Não adianta você só se afastar do lobo. Toma cuidado com os vestígios, com a sujeira que ele tem deixado no caminho, porque isso também gera uma bactéria terrível. Os lobos podem transportar mais de 50 tipos diferentes de parasitas nocivos. Os lobos podem levar Neospora caninum. Neospora pode causar infecção fatal no cérebro e medula, encefalite e mielite. Em situação neonatal de ovelhas e bezerros congenitamente infectados, animais infectados
é de 3 a 13 vezes mais chances de abortar do que aqueles que não estão infectados. Lobos têm o hábito de portar doenças perigosas. Aplicação espiritual: não seja estraçalhado por nenhum lobo e nem se deixe infectar por ele. A doença Neospora caninum, que o lobo animal pode possuir, e espiritualmente nos ensina muito, porque ela causa lesão no cérebro e medula. Ou seja, as doenças que o lobo traz podem ser piores até do que o próprio ataque direto deles. Por isso, muitas vezes Satanás nem se importa em agir abertamente ou ir para o pronto ataque contra a sua vida, mas ele quer poder permanecer próximo com suas malignidades, e ali ele vai contaminando sua mente e estrutura, cérebro e medula. Ele quer não só desestabilizar a ovelha, mas sua prole, pois se o lobo espiritual infecta a ovelha, no cérebro, mente, pensamentos, atinge a medula, que é a estrutura, a base. Então ele consegue gerar aborto na prole. A ovelha se torna sem herança, sem perspectiva. O lobo consegue matar os filhos. Olha que coisa impressionante. O lobo que tem esse parasita nocivo, ele causa uma infecção fatal no cérebro e na medula. Se a ovelha estiver gerando outra ovelha, o feto, ele automaticamente é atingido letalmente. E a chance de 3 a 13 vezes mais chances de abortar. Então, toda a gestação daquela ovelha, ela não consegue mais gerar. Ela passa a ser uma ovelha estéril. Olha que detalhe. O lobo atinge o cérebro ou a medula através desses parasitas, através dessas doenças que ele passa. E então, aquela ovelha passa a ser uma ovelha estéril. Ou uma ovelha que até gera, mas sempre aborta os seus frutos espirituais. Então, hoje, entenda essa palavra, porque o lobo, além dos danos que ele causa à ovelha, ele consegue matar os filhos espirituais desta pessoa também. Entende porque Jesus falou para termos a astúcia da serpente e a simplicidade da pomba? Os parasitas nocivos que estão no lobo podem trazer aborto nas ovelhas. Quer dizer, as ovelhas que ele não consegue estraçalhar por sua força, ele tenta contaminar com suas astúcias. Cuide da sua mente, preserve seus pensamentos, que essa doença, Neospora caninum do lobo, nunca contamine sua vida, mas como ovelha que anda dentro do redil e é cuidada pelo bom pastor, você viva os maiores livramentos da sua vida, e sua descendência física e espiritual seja fértil plenamente, e você gere muitos filhos para Deus, muitas ovelhas para o bom pastor cuidar, pois vemos diante de tudo isso que há muitas pessoas estéreis espiritualmente, não conseguem gerar ovelhas, pois o lobo contaminava, incitava abortos espontâneos, as vidas que nasceriam, pois contaminou o cérebro, a mente, os pensamentos, comprometeu a medula, as convicções, a estrutura, com suas agruras e deformidades espirituais. Então, medite nesta palavra em nome de Jesus. E Cristo está nos avisando que realmente nós tenhamos entendimento espiritual, porque Cristo nos enviou como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, sejamos prudentes como as serpentes e inofensivos como a pomba. Tenha prudência, tenha cautela, moderação, seja precavido e tenha inocência. Seja uma pessoa inofensiva, seja uma pessoa que não revida o mal, que não tem vingança no seu coração. No envio, nós encontramos lobos no plural. No entanto, precisamos ter prudência, astúcia, moderação para lidar com eles. É inevitável. Cristo declarou:
porém a nossa postura sim deve ser diferenciada. Enquanto éramos cordeiros, Cristo nos protegia e livrava dos lobos, mas quando atingimos a maturidade, então nós como ovelhas precisamos aprender a andar e escapar das ciladas deles, com muito discernimento e astúcia, agilidade, e para isso nós precisamos agir como as serpentes. Muitas vezes nós erramos porque somos pacatos, lentos na inocência da ovelha, sim. Isso está em nós, que já fomos lavados. A pureza que está em nós não nos permite muitas vezes sentir ou imaginar o grau de maldade que existe no lobo. Entretanto, nós não podemos ser passivos quanto ao discernimento, mas ágeis em tornarmos todos os cuidados para não cairmos nas ciladas daqueles que querem aniquilar-nos, pois os lobos são predadores terríveis. Que Deus te abençoe e te dê vitória. Ouça também a preleção sobre seja como a pomba e a serpente para se livrar dos lobos. Que o Senhor te dê vitória.